Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém? Hoje a nossa aula 3 sobre esse tema tão rico, tão importante, tão necessário para os últimos dias, que é a igreja com I minúsculo, como aprendemos, que é a igreja local, que é a denominação, mas também aprendemos a importância de estarmos inseridos e mais preocupados com a igreja com I maiúsculo, a igreja onde os nomes não estão escritos simplesmente no rol de membros de uma igreja local, mas onde os nomes estão escritos no livro da vida. Como diz a nossa declaração de fé, que nós cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos em todos os lugares e em todas as épocas cujos nomes estão escritos nos céus. Então a nossa preocupação, obviamente, com a igreja local, com aquilo que ela tem as suas regras, mas mais do que isso, o nosso dia a dia tem que estar permeado e preocupado com que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida, para que quando Deus nos chamar, ou quando Ele voltar, estejamos prontos para herdar tão grande situação das nossas vidas para toda a eternidade. Irmãos, antes de nós entrarmos hoje no nosso assunto, que é um assunto bastante interessante, nós vamos falar sobre duas particularidades da igreja, que é a igreja atuante e a igreja triunfante. Vamos fazer algumas considerações já feitas, porém lembrá-las para que a gente chegue no cenário da igreja atuante e da igreja triunfante. Deus, na sua sabedoria, no seu poder, no seu amor para com a humanidade, Ele cria períodos determinados de tempos para fazer aliança com o homem. E nós chamamos isso de dispensação. Então a primeira dispensação é a dispensação da inocência, que vai da formação do homem até a sua queda, quando o homem era inocente. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, onde os olhos são abertos, ele passa a ter o conhecimento do bem e do mal. Então é a dispensação da consciência, que vai da queda do homem até o dilúvio. A terceira dispensação é do governo humano, que vai do dilúvio até a Torre de Babel. A quarta é a promessa, que vai da Torre de Babel até o Êxodo. O quinto é a dispensação da lei, que vai do Êxodo até então aparecer no cenário o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nesse cenário, na dispensação da graça, na dispensação do favor de Deus, não é mais pelas obras, não é mais por sacrifício de animais, agora é pela graça, é por aceitar a Cristo, é por aceitar esse sacrifício, a graça de Jesus. É nesse cenário da dispensação da graça que a igreja é constituída. E depois, que vai ser a última dispensação, que não é o caso do nosso estudo, só para dizer, quando a igreja é arrebatada, após os 7 anos de tribulação, nós teremos o reino milenar, que será a última dispensação de Deus de todos os tempos. Amém? Então essas são as dispensações, os momentos, os períodos que Deus determina para fazer aliança com o homem, para dar oportunidade para o homem. E você vê, se você fizer o estudo, em todas as dispensações o homem falhou, o homem desapontou, o homem entristeceu, o homem não conseguiu. Então hoje é pela graça, hoje é pelo sacrifício. A igreja precisa viver a graça de Cristo, trazer a graça para o seu convívio, trazer o sacrifício da cruz do Calvário para o nosso dia a dia. Isaías 46, do 9 ao 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade,
que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Porém, diante desta criação de Deus, do seu poder, da sua soberania, quando chega no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus começa a separar, a constituir, a formar a sua nação, a nação de Israel, e ela começa com o patriarca Abrão. Deus começa a desejar, como já falamos aqui, uma nação diferente, um povo diferente, com costumes diferentes, com falas diferentes. E Deus continua desejando isso até os dias de hoje da nossa igreja, ou de cada um de nós que somos a igreja. Pessoas diferentes, que se vestem diferentes, que falam diferente, que se comportam diferente, que realmente façam a diferença para que as pessoas nos vejam como alguém verdadeiramente que serve um Deus vivo, que crê num Deus poderoso e que ama a sua palavra. Então, do capítulo, quando Deus chama Abrão, até Atos 2, nós vamos verificar que toda a história, na sua maioria, é escrita, é apresentada ao povo de Israel, ao povo escolhido. Porém, nós sabemos que o povo escolhido não o conheceu, não o reconheceu. Por isso, todos aqueles quanto o reconhecem são feitos filhos de Deus. Então agora não há mais judeus e gentios. Todos têm que reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. No cenário então surge o Messias, Jesus Cristo. No cenário da humanidade ele aparece como foi prometido, como foi anunciado em todo o Velho Testamento. Jesus chega, Jesus se manifesta, mas o povo rejeita. Jesus é crucificado, Jesus é morto e Jesus ressurge no terceiro dia. E o nosso Salvador constitui, ele diz sobre esta pedra, apontando para ele mesmo, que a igreja seria constituída, seria formada, e contra uma igreja, agora com I minúsculo, aonde está pautada nesse poder, aonde vive a veracidade da sua palavra, as portas do inferno não prevalecerão. E como nós somos uma igreja, cada um de nós individualmente somos uma igreja, trazendo agora isso para a nossa vida, se a nossa vida estiver em Cristo verdadeiramente, se a nossa vida estiver pautada nesta palavra verdadeiramente, se nós estamos vivendo o evangelho pleno verdadeiramente, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Podemos passar dificuldades, mas elas não prevalecerão. O nome do Senhor será glorificado no fim de toda a nossa prova, de tudo que nós passamos dificuldade. O nome do Senhor precisa e será glorificado com a igreja, agora como nós, pessoas individuais, pautadas nessa palavra, vivendo esse evangelho e cultuando a Deus verdadeiramente. Então, a partir da descida do Espírito Santo, como já estudamos, do dia de Pentecoste, a igreja é inaugurada. A igreja é inaugurada, e o que nós não podemos esquecer é que Cristo é o cabeça da igreja. Quem, irmãos? Quem? Cristo. Precisamos compreender como Ele pensaria nas nossas decisões, como Ele agiria nas nossas decisões, o que Ele faria, o que Ele falaria, qual seria a sua reação
O que é que Jesus faria diante daquilo que nós estamos passando ou atravessando? A igreja terá a sua duração, iniciou-se em Pentecostes, e ela terá a sua duração até a segunda vinda de Cristo, quando a igreja será arrebatada. Amém? O que nós precisamos entender sobre igreja? A igreja tem as suas responsabilidades, e elas são: ter fé em Jesus Cristo, e nenhum outro mais, pregar o evangelho pleno e manter a doutrina pura. Não é só pregar, não é só ler, é manter, é ser constante. Então são as 3 responsabilidades que nós precisamos cultivar na nossa vida todos os dias: fé em Jesus, pregar o evangelho e manter a doutrina pura. Quando que começamos a fracassar? Quando ao contrário de tudo isso. Quando nós abandonamos a fé, quando nós nos apostatamos do evangelho e quando nós deixamos de crer, de anunciar e de manter a doutrina pura no nosso coração. Como é que nós detectamos que a igreja, tanto a igreja local como nós, como seres individuais, estamos fracassando, não estamos vencendo? Quando deixamos que a falsa doutrina, quando deixamos que os falsos ensinamentos permeiem a nossa vida e o nosso coração. Então, o que é que nós precisamos ter o maior cuidado no nosso dia a dia como igreja? Você, igreja individual, fé em Jesus. Não importa a situação. Fé em Jesus, acreditar que Ele pode, que Ele está no controle, que Ele vai mudar, que Ele vai curar, que Ele vai realizar, que Ele vai abrir a porta. Essa é a nossa prioridade, irmãos. Fé em Jesus, não importa a situação. É difícil? É. Mas como é que você consegue ter isso em uma vida de comunhão com Cristo? Em uma vida de comunhão com o Espírito Santo? Ninguém consegue abastecer o seu carro se não for até... Um exemplo meio simples, mas só para você entender. Nós queremos ser abastecidos longe de Deus. Então a nossa responsabilidade como igreja é fé em Jesus. Não importa o que aconteça, eu creio, eu acredito, Ele está vivo, Ele é poderoso. Existe algo preparado amanhã de melhor para mim, porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite. Mas amanhã Deus está preparando um novo cenário para nós. Então fé em Jesus é a nossa responsabilidade, pregar o evangelho e manter, porque as dificuldades vêm, e às vezes as dificuldades querem nos dizer: olha, não vai dar certo. Não, irmão, seja constante. Mesmo porque a Bíblia diz em Tiago que o homem inconstante receberá muitas coisas de Deus. É isso que fala lá? Não. Esse é um dos motivos que às vezes nós não recebemos as coisas de Deus. A nossa inconstância no caminhar. Então, a nossa responsabilidade é essa: fé em Cristo, pregar o evangelho e manter a doutrina. Fracassamos quando fazemos tudo ao contrário disso. E para nós fazermos uma análise, é só a gente analisar nós mesmos o que é que nós estamos ouvindo, o que é que nós estamos crendo, o que é que nós estamos buscando, em quem é que nós estamos confiando a nossa vida. Ou seja, caminhamos para o fracasso quando deixamos de seguir a doutrina pura do Evangelho. Amém? Estão entendendo? Vamos entrar então agora, que é bem simples, só para a gente entender. E a igreja atuante tem um papel fundamental enquanto aqui na terra, tá? Quando eu falar igreja, na simplicidade da palavra, nós vamos entender como igreja local e nós como igreja, tá bom? Quando eu me referi à igreja invisível, à igreja universal, aí eu coloco o I maiúsculo só para a gente entender aonde que nós estamos caminhando. Então, a igreja, nós temos um papel fundamental. A igreja, ela é atuante e a igreja, ela é triunfante.
Quem é a igreja atuante? É aquela que ainda está na terra, que milita na terra, que luta com as coisas da terra. Quem é a igreja triunfante? É quem já está? Morreu em Cristo, triunfou, venceu. E só Ele conhece quem é essa igreja. Amém? Nós não temos o direito e nem podemos desejar, achar ou colocar a pessoa depois que ela morre em um determinado local que nós achamos. Não. A eternidade pertence a Deus. Não julgue as pessoas que partem. Deus conhece o coração de cada um de nós. A nossa parte, enquanto vivos na terra, é ser uma igreja atuante. Então, igreja vem do nome eclésia ou eclesia, o mais correto é eclesia, e quer dizer chamados para fora, como já estudamos, para fora do mundo, do seu sistema, da sua linguagem, da sua corrupção, das suas falsas doutrinas. Essa é a igreja com I maiúsculo agora, que vai morar no céu, a igreja que foge, a igreja que realmente saiu para fora, que negou a sua carne, que renunciou às coisas do mundo, que sempre falou a verdade, que honrou o nome de Cristo. Essa é a igreja com I maiúsculo, que os nomes estão escritos no céu. Outra coisa que nós precisamos entender como a igreja atuante: Deus nos chamou para fora, mas tendo sido resgatados da nossa vã maneira de viver. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque foi pelo intermédio do precioso sangue de Cristo que nós conseguimos sair de uma situação difícil, de pecado, de inferno, de condenação, e transportados para o reino do Filho do seu amor. É pelo sangue de Cristo. Por isso eu insisto, a comunhão com Deus, para que nós possamos deixar a nossa vã maneira de viver. Só existe uma forma que isso se complete em nossas vidas: ter uma comunhão plena e irrevogável com o Espírito Santo de Deus. Não tem outra situação, não tem mágica. Nós precisamos cultivar, diante de tantas preocupações que nós temos, ou que nós trazemos para a nossa vida diariamente, uma só precisa permear o nosso coração: será que eu estou tendo comunhão com o Espírito Santo? Eu sempre faço em casa um balanço, né? Um balanço do nosso dia. E a pergunta é simples. É lógico que nós não falamos, nós três, eu, a minha esposa e minha filha, nós não falamos um para o outro, mas a pergunta é a seguinte: quem você agradou hoje? O homem? O Espírito Santo? Ou o diabo? O balanço é simples. A sua atitude naquele dia, as suas palavras, os seus desejos, a quem agradou? Quem foi glorificado ou quem está sendo glorificado na nossa vida? Precisa ser o Espírito Santo de Deus, para que nós consigamos ser uma igreja atuante. Por quê, irmãos? Porque a igreja triunfante nada mais é do que a consequência da atuante. Se você projetar uma viagem e o seu destino está lá, a X lugar, e você tem uma estrada a percorrer, se você percorrer a estrada direitinho, respeitando todas as suas placas de sinalizações, você vai chegar? Vai. Então a igreja triunfante, após a morte, nos preocupamos tanto com após a morte, glória a Deus, mas a preocupação nossa é com a igreja atuante. Como que você está atuando? Porque se você não atuar corretamente, você não vai estar na igreja triunfante. Então a preocupação nossa é quando você acorda. Acordei, alerta. Acordei, luz amarela, atenção, alguma coisa vai tentar tirar minha fé. Alguma coisa que vai tentar desmoronar naquilo que eu acredito. São nessas coisas que nós, como igreja
Agora, igreja, nós mesmos, individuais, igreja local. Não permitir que as coisas do mundo influenciem a nossa vida. Porque senão você não vai conseguir atuar como Deus quer que você atue. E se você não atuar como Deus quer que você atue, você não chegará na igreja triunfante, você não vencerá. E quais são as nossas dificuldades? Nós às vezes achamos que a dificuldade é financeira e ela ocorre. Dificuldade física e ela ocorre. Mas tem outras coisas mais importantes que a igreja atuante precisa se preocupar. E a primeira delas é, nós precisamos... A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra, formada por todos aqueles que seguem a Cristo. Primeiro, lutam contra a carne. Que dificuldade. Ah, se não for o Espírito Santo. Essa é a preocupação nossa como igreja. Lutar contra a carne. Não deixar que a nossa carne prevaleça. Já estou crucificado com Cristo. Segundo, o mundo. Não o mundo como geografia, o mundo como sistema. Que querem dizer que se você não mentir, você não chega a lugar nenhum. Ah, você é funcionário, você trabalha certinho, você não vai ver dinheiro nunca. Porque só vê dinheiro quem dá aquela escorregada. Não. Nós não podemos entrar no sistema do mundo. De nenhuma forma. Por mais que a nossa situação seja difícil, por mais que o deserto esteja difícil, nós precisamos permanecer na veracidade da palavra de Deus. O mundo não pode influenciar a igreja, com I minúsculo, a igreja denominacional, e eu e você como igreja individual, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Essa é a nossa luta, irmãos. Contra o pecado. Tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo é pecado. Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus é pecado. E contra a morte, que é o principal. A Bíblia fala, olha, eu vou colocar diante de você, tomo hoje por testemunhos os céus e a terra, que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele dá a resposta correta. O que Deus fala? Escolhe, pois, a vida. Escolhe o que me agrada, escolhe o meu mandamento. É assim que a igreja atuante precisa prosseguir para que ela seja triunfante. Dentro das coisas do reino de Deus. Então a preocupação nossa é contra a carne, é contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado e contra a morte. Contra a carne você precisa estar em comunhão com o Espírito, com E maiúsculo, com o Espírito Santo. Contra o mundo você vence pela palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus disser para você não fazer, não faça. E o que ela disser para você fazer, faça. O diabo, como é que se vence? Só ouvindo a voz de Deus. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. Nosso ouvido tem que estar afinado com o Espírito Santo, com a voz de Deus. Nem toda porta que se abre é Deus que está te esperando. Nem toda oportunidade que a vida nos oferece é Deus que está abrindo. A igreja tem que se preocupar com isso. Contra o pecado, como é que você vence o pecado? Tudo que você for fazer, a pergunta é o seguinte: vai alegrar o Espírito Santo? Não, então, não vai fazer. Nós julgamos tantas pessoas, e nós às vezes, julgamos tantas pessoas que não têm Cristo, né? Ah, não se converte e tal. Mas nós às vezes deixamos de cumprir coisas simples, que é colocar o cinto de segurança, que é não ultrapassar o sinal vermelho. E aí? Uma vez nós perguntamos para uma pessoa, uma coisinha assim, simples: jogar papel para fora do carro é pecado? Mas quem tem o Espírito Santo não joga. Então isso você pode usar para várias coisas da sua vida. Quem tem o Espírito Santo deixa de fazer muitas coisas, irmãos. Então a nossa luta é contra isso. E a Bíblia diz lá em Efésios, nós conhecemos o texto,
Nós precisamos deixar como igreja local e individual de ser simplesmente conhecedores, não praticantes. A nossa luta, diz a Bíblia, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, com situações que querem roubar a nossa salvação, que nós falamos no capítulo 10, pelo pastor Wesley. Tão grande dádiva de Deus. Precisamos cultivar a nossa vida com coisas que nos levam para a salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então a igreja atuante tem esse papel. Tem esse de vencer o mundo, de vencer o pecado, de vencer a morte, de vencer o diabo, de vencer a carne. Esse é o papel de nós enquanto atuantes no cenário que Deus nos colocou. Então, a igreja triunfante que ele vai falar agora aqui é constituída dos irmãos que já partiram deste mundo, tendo vencido todos os seus inimigos e que agora estão com o Senhor Jesus. Eles e nós pertencemos à mesma igreja. Efésios 3,15 diz: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Sobre a igreja triunfante ainda ele diz que os que já morreram em Cristo, de todos os tempos, já estão considerados triunfantes. Esperam agora a ressurreição, ou seja, o retorno à unidade entre o corpo, homem e espírito, que havia quando da vida física. Aí ele destaca uma informação que eu creio que todos nós já a conhecemos, que ele diz que o batismo em águas, pelo batismo em águas, o homem adquire o direito de ser membro de uma igreja evangélica local, mas não o direito ou o privilégio de ser membro do corpo de Cristo ou da igreja mística, conhecida como igreja triunfante. É o que nós sempre falamos, o nosso pastor sempre fala quando nós vamos apresentar as pessoas que se batizaram, que o batismo não salva. Ele é simplesmente uma confissão pública de alguém que está com desejo de morrer para o mundo e de ressurgir em uma nova vida com Cristo. E para a gente encerrar, aonde que está tudo que nós precisamos para chegar na igreja triunfante? O que é que nós precisamos ter hoje? O que é que nós precisamos cultivar hoje? O que é que nós precisamos trazer para o nosso coração hoje como igreja atuante? A igreja atuante emprega armas espirituais no bom combate. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Aqui está o segredo para você vencer a carne, para você vencer o pecado, para você vencer o diabo, para você vencer a morte. As armas são espirituais, irmãos. Às vezes nós procuramos armas terrenas ou procuramos situações terrenas para vencer. Não. As nossas armas estão em Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 6. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. O versículo 4 diz:
que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Tudo que nós precisamos como igreja local e como igreja individual, para que nós sejamos a igreja com I maiúsculo, está em Cristo. Não procure nessa terra nada que você precisa para vencer as suas dificuldades diárias, está em Cristo. As nossas armas são espirituais, é oração, é jejum, é adoração, é louvor, é meditação, é vir à igreja com um espírito de quem veio para aprender, de quem veio para conhecer, de quem veio para adorar, de quem veio para saber aquilo que veio fazer. É isso que nós precisamos como igreja atuante. Ela permanece, a igreja atuante, firme na batalha contra o mal, e isso vai durar até a vinda de Cristo. Então, enquanto você estiver vivo, ou até Ele voltar para nos buscar, nós temos que ser uma igreja que atue contra tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Doa a quem doer, sofra quem sofrer, entristeça quem precisar entristecer. Nós permaneceremos na veracidade da palavra de Deus. Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Oremos. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser essa igreja atuante, que atue contra tudo aquilo que não é de acordo com a Tua palavra. O Senhor conhece as nossas limitações, por isso que a própria Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado, para que no tempo oportuno Ele pudesse nos socorrer, Ele pudesse nos ajudar. O nosso privilégio é saber que Cristo conhece tudo aquilo que nós passamos, mas depende de nós. Certa vez o Senhor disse para Caim: cumpre a ti dominar o que está dentro de você. Nós precisamos fazer essa decisão, e nós só conseguiremos ter forças para essa decisão se estivermos arraigados na videira verdadeira, de onde vem tudo o que nós precisamos para falar corretamente, para pensar corretamente e para agir corretamente. Oh Espírito Santo, que hoje à noite, se tem pessoas aqui no santuário pela internet que estão longe, que por um motivo ou outro estão afastados, não afastados de uma forma de perder a salvação, mas afastados de uma forma que esfriaram a sua esperança, esfriaram as suas orações, esfriaram a sua leitura bíblica, esfriaram as suas ações com o Senhor, Pai. Ajuda-nos. A nossa esperança está em Ti. Nos ajude a ser aquilo que nós falamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós pregamos. Nós precisamos e desejamos ser essa igreja atuante, porque a triunfante é consequência daquilo que estamos fazendo hoje, para a glória e louvor do Teu nome. Nos ensina a triunfar sobre o pecado, a triunfar sobre a carne, a triunfar sobre o diabo, a triunfar sobre a morte espiritual. Que a Tua palavra que tem esse poder, aliás, é a única palavra sobre a face da terra que tem esse poder, é o único livro, que quando abrimos o livro, é o único livro que o autor está sempre do nosso lado para nos explicar o que estamos lendo. Esse é o nosso privilégio. O Senhor está sempre disposto a nos fazer compreender o que estamos lendo, a nos fazer praticar o que estamos lendo. Precisamos de Ti, Senhor. Não podemos negar que os dias são difíceis. Os dias são difíceis, mas o Teu nome, Ele está acima de todo nome. A Tua palavra tem poder. O Espírito Santo está dentro de nós. Oh, aleluia!
Nós temos esse presente, esse privilégio, essa convicção dentro de nós. O Espírito Santo é que está nos dando vida a cada dia, nos fortalecendo a cada dia, para sermos não só como a igreja local, mas como seres individuais, uma igreja que atua na adoração do Teu nome. Oh, aleluia! Uma igreja que atua, Senhor, na Tua palavra, no louvor verdadeiro, num culto racional, onde somente o Teu nome apareça, onde o Teu nome resplandeça e o Teu nome seja glorificado. Nos ensina a ser a igreja a qual Jesus instituiu, constituída nele, edificada nele, firmes nele, constante nele. Oh, aleluia! Aí sim, as portas do inferno, em nome de Jesus Cristo, firmados nessa rocha, não prevalecerão, nem contra a igreja local e nem contra nós como igreja individual na Tua presença. Ajuda-nos, fortalece-nos, anima-nos, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E nós sabemos que é pela graça, é na dispensação da graça que estamos, e é pela graça, por esse favor imerecido, que nós estamos inseridos na igreja com o I maiúsculo, e assim queremos permanecer. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos.